Rafa, a Carol pediu para tu iniciar a gravação aí. Tá, joia. Bom, primeiramente, boa noite a todos. É com muita alegria que eu dou início a essa segunda apresentação do dia, da noite, né, no caso, do segundo dia da segunda Conferência Nacional de Direito e Liberalismo. Agora a gente vai ter a palestra do Gianluca Lorenzon. Gianluca atualmente é secretário de Advocacia da Concorrência e Competitividade do Ministério da Economia. Ele é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, possui pós-graduação em Competitividade Global pela Georgetown University. De janeiro de 2019 a maio de 2020, foi diretor de desburocratização da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, sendo redator-chefe da medida provisória 881 de liberdade econômica, que posteriormente veio a ser sancionada na Lei 13.874 de 2020, intitulada Lei da Liberdade Econômica. Ele também foi consultor de estratégia da McKinsey entre 2017 e 2019, e em 2014 ele foi o vencedor brasileiro da maior competição de direito do mundo, a Philip C. Jesse. Sem mais delongas, eu passo a palavra para proferir a palestra sobre regulação brasileira, o palestrante Gianluca Lorenzon. Obrigado, Rafael. Obrigado pela oportunidade e pela doce introdução. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês. Vou aproveitar o meu momento inicial de fala para pedir desculpas pelo ano passado, em que eu tive que, infelizmente, cancelar de última hora. Mas foi uma razão positiva, eu acho que foi bem na data da sanção da lei. Exatamente. Então, eu precisava ficar aqui em Brasília. De qualquer maneira, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo de uma maneira online, poder falar de direito e liberalismo, que sempre foi minha paixão número 1. Eu comecei no direito, eu comecei a conhecer liberalismo em 2012, teoricamente liberalismo em 2012, quando comecei a pesquisar sobre a política britânica, aí conheci um pouco de Margaret Thatcher, e a partir de Margaret Thatcher vi ela falando do Hayek, aí do Hayek desandou, né? Do Hayek foi para Mises, de Mises foi para a discussão com Friedman, e daí todos os diferentes níveis de liberalismo e de teoria, prática e ciência. Bom, então é um prazer para mim estar aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre algumas experiências que eu tenho tido no governo federal, algumas questões que eu acho que poderiam ser muito legais ressaltar, mas eu vou tentar não falar mais do que 20 minutos, depois a gente pode ter aí conversas que eu acho que é o mais legal. Tanto responder perguntas, quanto ter aí uma interação, eu acho que vai ser legal e também para ter aí gravado para a posterioridade. Bom, eu vou projetar a minha tela, vamos ver se eu consigo projetar a tela certa. Vocês veem minha tela? Sim, está aparecendo certinho. Perfeito. Bom, vamos lá então, né? O meu tema hoje é regulação, né? O que eu chamo do verdadeiro vício dos piratas privados. Até ficou um pouquinho informal, mas eu prometo que a apresentação é formal o suficiente. O que nós notamos, o que eu tenho notado desde o governo federal? Antes de vir para o governo federal, especialmente naquela transição, Dilma, Temer, eleição do Bolsonaro, muito se falou que a nossa indústria, o setor produtivo brasileiro como um todo, era viciado em subsídio, crédito estatal, né? A gente viu isso a partir da nova matriz econômica, que foi a tragédia que nos trouxe até a crise atual. Então, existia essa noção, essa interpretação de que tudo que está indo de errado no país, do maior problema do setor produtivo era o excesso, era o vício em subsídios, desonerações, isenções fiscais e assim por diante. O que eu comecei a notar quando vim para o governo e comecei a trabalhar o assunto mais a fundo é que você começa a ver que a nossa indústria de transformação, que é basicamente a indústria quando ela transfere, é o setor mais tributado no país.
em nível de tributação. A agricultura tem pacotes bastante interessantes de incentivos governamentais. Muitas vezes as pessoas falam que ela é um grande exemplo, ela é um grande exemplo, é nosso orgulho e merece todo o apoio. A agricultura brasileira, como o presidente Bolsonaro falou, acabou realmente nos salvando durante a crise, mas também é um setor que tem uma competitividade um pouquinho melhor do que o esperado, porque tem aí uma série de políticas governamentais bem focalizadas, não vou entrar no mérito delas. Então, tudo isso me fez começar a repensar. E quando eu vim para a SEAI, agora como secretário do governo federal, estranhamente sendo o secretário mais novo da história do Ministério da Fazenda, porque eu ainda não tenho nem 30 anos, apesar de uma colunista de esquerda do Valor jocosamente ter me apelidado de time sub-30 como algo negativo, eu fiquei feliz, eu não achei que fosse algo negativo, mas enfim. Nós temos aqui uma descoberta. Nada se compara com o vício brasileiro em regulação. Nada. É um nível que não existe em outros países. Da mesa, do colchão, ao isqueiro, ao vergalhão de aço, a todo tipo de produto ou serviço que vocês possam imaginar em que há um setor estabelecido, um setor produtivo, as chances de que haja uma especificação técnica, uma regulação que mantenha aquele produto de uma maneira que não pode se integrar às cadeias internacionais. O que eu quero dizer com isso? Você não pode comprar todos os vergalhões de aço comercializados ao redor do mundo, porque o Brasil tem uma especificação que só o Brasil tem. A chance de você ter um produto que é produzido no Brasil que está sobre um guarda-chuva desse tipo, seja através de regulações do Inmetro, a BNT, muitas vezes as regulações da BNT, que são regulações, entre aspas, privadas, elas acabam sendo compulsórias por atos normativos diversos, regulações de demais órgãos, Anvisa, MAPA, MCTIC, Anatel. As especificações brasileiras, a regulação brasileira é muito protetiva da indústria nacional. O que não necessariamente, nem sempre, significa que a especificação seja uma coisa ruim, né? A gente gostaria de ter aí um mercado de normalizadores, como os Estados Unidos têm, mas a gente só tem um normalizador, né, que é a BNT, um grande normalizador. Então, para nós, o mais importante nesse momento é o choque de retirar a regulação, a dificuldade de tirar a regulação. Você vê isso principalmente na área de comércio exterior. Se nós olharmos as tarifas brasileiras, aqui eu vou olhar a tarifa externa comum, as tarifas específicas, que são o valor do imposto de importação e assim por diante, você vai ver que a tarifa média, se não me engano, eu posso estar enganado, se não me engano, é 12%. Você pensa, bom, 12%, ok, né? Você tem aí 12%, se o produto chega a 12% mais competitivo, ele está igual. Mas existem dois grandes outros grupos que fecham o mercado do ponto de vista regulatório. O primeiro são essas medidas mais excepcionais, como antidumping. O antidumping, que no Brasil a gente tem um dos números recordes de aplicação de antidumping do mundo, é uma maneira de você colocar uma taxa em níveis realmente altos e fechar o mercado. Medidas compensatórias, o Brasil não tem nenhuma, mas porque ele usa tudo no antidumping, e assim por diante. E, de outro lado, as chamadas licenças de importação. As licenças de importação, o Brasil, eu acho que é o país do mundo que mais tem licenças de importação, que são licenças específicas que você precisa tirar para importar um produto. Deixam absolutamente impossível a gente se integrar com o resto do mundo. Então, sim, nós precisamos, para a gente fazer abertura comercial, baixar a tarifa externa comum com o Mercosul, aliar com a Argentina, Paraguai e Uruguai, mas isso não vai resolver se nós não olharmos essas outras duas grandes questões que eu falei. Que é essas medidas como antidumping, a aplicação delas, que muitas vezes tem justificativa, realmente você tem um país
que subsidiam uma indústria para que aquela... Eu escutei liberais falando no passado que isso não existia, mas a gente vê na prática. Você tem países que subsidiam indústrias para essas indústrias venderem abaixo do custo de produção, quebrar a indústria de outro país e daí depois subir o preço. Isso existe, chamado dumping predatório. E as evidências são fartas nesse sentido. Então, existe medidas de antidumping que você pode fazer uma análise mais interessante. Agora, do ponto de vista de licença de importação, então, é realmente difícil. É difícil de mudar, né? Então, bom, antes de fazer essa breve introdução, agora vou passar para a apresentação, que também deve ser bem rápida. O ministro Guedes fala sempre que a nossa retomada econômica precisa ter Ludwig Erhard, de um lado, na microeconomia, e Reaganites, né, que são Reaganites, Ronald Reagan, presidente americano, Economics, Reaganites Economics, de outro, na parte macroeconômica. Então, da parte microeconômica, um choque de competição, concorrência, desregulação, como a Alemanha pós-Segunda Guerra fez. Ludwig Erhard foi o chanceler da Alemanha Ocidental, foi o economista que preparou a Alemanha pós-Segunda Guerra. Foi ele que acabou com o tabelamento do pão de uma noite para o dia e mostrou para o mundo como o tabelamento só servia para gerar escassez. Uma história incrível para quem gosta de estudar história econômica. E do outro lado, as reformas macroeconômicas focadas na diminuição dos custos de transação, através da redução da tributação, simplificação dos tributos, responsabilidade fiscal e assim por diante. A minha área é Ludwig Erhard, é microeconomia, é regulação. E é isso que eu vou falar um pouquinho hoje. Vou falar um pouquinho do cenário atual, vou falar um pouquinho das reformas estruturantes, os desafios regulatórios e a gente vai para as perguntas. O Brasil gastou 8,4% do PIB até outubro com medidas econômicas para aliviar a pandemia. Isso é quase o dobro de países emergentes, da média de países emergentes, e mais que países desenvolvidos. Mesmo assim, o nosso PIB vai cair em torno de 4,5% esse ano. Então, o que eu quero falar com isso? Nós não temos mais espaço fiscal para sair da crise. O que nós podíamos gastar, nós gastamos. Já vamos tomar, de qualquer maneira, uma grande uma depressão esse ano. Então, a pergunta é, como que o governo pode incentivar o setor econômico? Eu não gosto desse verbo, né? Mas, enfim, vocês entenderam, né? Dar um incentivo nessa recuperação. E a resposta está no que nós chamamos de custo Brasil, que é 1,5 trilhões de reais anuais, que é a diferença que a economia brasileira gasta a mais do que se essa mesma economia estivesse no ambiente médio de um país do OCDE. Veja bem, não estamos falando dos países mais competitivos do mundo. Não estamos falando do Sudeste Asiático, não estamos falando da China. A gente está falando de países que já têm altos custos, que têm uma tributação mais elevada, né? São os países desenvolvidos. A gente está falando de OCDE. Então, esse é o custo Brasil. E desses 1,5 trilhões, que é o custo Brasil, num estudo inédito realizado no passado, pela primeira vez foi quantificado o custo Brasil, descobriu-se que de 160 a 200 bilhões por ano vem do que nós chamamos de ineficiência regulatória. Ou seja, nós podemos dar um incentivo de 200 bi ano se a gente resolver a nossa regulação para os padrões do CDE. E isso é basicamente o que nós queremos. Tudo isso, então, mostra a importância das reformas regulatórias. A reforma regulatória do governo Trump nos Estados Unidos, que é aplaudida de vários pontos de vista, foi essencial para a retomada econômica, para a aceleração da economia americana e redução do desemprego. Mesma coisa na Europa, em que você também tem movimentos de desregulação. Mas no Brasil, que tem a pior regulação do mundo, nós não gostamos de falar de desregulação. É um palavrão, né? Só para vocês terem uma noção, nós não só estamos na rabeira de todos os índices internacionais, como no índice mais importante para a regulação, que é o índice que mede a qualidade regulatória, que é o Product Market Regulation, PMR do OCDE, nós estamos em penúltimo.
só perdemos para a Argentina. Então, desregulamentar não é uma posição liberal. Desregulamentar no Brasil é bom senso, porque nós temos a maior carga regulatória do mundo, de acordo com o Global Competitiveness Index, e, ao mesmo tempo, a gente tem a penúltima posição no mundo em qualidade. Então, retroceder no aparato, na quantidade do aparato regulatório, não é uma posição de direita, não é uma posição liberal, não é nada disso. É simplesmente bom senso. E é isso que nós queremos fazer. Então, como eu disse para vocês, esse é o contexto geral, né? As reformas estruturantes para nós são muito importantes, porque elas, apesar de não ser consideradas regulação, elas vão dar o caminho, elas vão sinalizar que o Brasil está indo. Então, na área macroeconômica, nós temos a transformação do Estado, como o ministro Guedes chama. A gente tem o Pacto Federativo, que eu fico triste, porque tem muita coisa boa no Pacto Federativo que as pessoas esquecem. O Pacto Federativo resolve uma série de lacunas para a gente ter responsabilidade fiscal no Brasil. Corrige problemas com TCEs, que tradicionalmente aprovaram contas de estados quebrados. Porque a gente precisa ser honesto, a gente está o quê? 2 décadas com a LRF aí, e tem estado que quebrou nas últimas 2 décadas. Então, como que a responsabilidade fiscal foi executada? Mal executada. Então, o Pacto Federativo resolve a questão de medidas emergenciais, gatilhos do teto. A gente tem a reforma tributária, que é muito importante para nós, e a reforma administrativa que enviamos. E, no nível microeconômico, tem o que nós chamamos de concorrência para a prosperidade, que é minha responsabilidade no Ministério. E a concorrência para a prosperidade, nós temos medidas setoriais. Alguns deles vocês devem estar ouvindo na mídia ultimamente. Por exemplo, a gente está para votar nas próximas semanas o PL do novo mercado de gás, que pode derrubar pela metade o valor do gás brasileiro somente através de medidas regulatórias com estímulo à concorrência e competição. Isso vai diminuir o custo da energia no Brasil para as indústrias e permitir uma reindustrialização baseado em eficiência regulatória. Mesma coisa para a logística. Você deve estar ouvindo também que o BR do Mar, que é o PL de cabotagem. Cabotagem é o transporte fluvial, o transporte aquário, em águas, pode ser em rios, mas é mais no litoral, entre 2 portos do mesmo país. Isso é cabotagem. A gente está para revolucionar a cabotagem. Cabotagem é um setor muito difícil, pessoal. É um setor em que tudo tem cota nacional. É um setor em que a equipe precisa ser de brasileiros, o ferro precisa ser de brasileiros, a produção precisa ser de brasileiros, e se não for, precisa pagar taxa. E é ruim porque no mundo inteiro, isso é verdade, nos Estados Unidos tem cota até de prego de embarcação, tem que ser americana. Então, é o setor de longe mais protegido. Então, a gente está dando um super avanço com esse BR do Mar, vamos ficar próximo do nível zelandês, que é um dos níveis mais abertos de barreiras, né? Então, aí vai ser um grande avanço. Isso nos leva aos desafios regulatórios, né? Como que nós vamos endereçar a pior regulação do mundo, que é a regulação brasileira? Então, a gente tem 3 grandes estratégias para isso, tá? A primeira é, vamos lidar com um estoque desconhecido. A gente não sabe quantas regulações estão em vigor no Brasil. Pela primeira vez da história, nós, com o decreto 10139, que instituiu o chamado revisaço, toda a regulação brasileira será revogada, consolidada e republicada em 18 meses. É uma norma, algo que nunca foi feito no Brasil. Não foi feito pelo governo Temer, não foi feito pelo governo Lula, não foi feito pelo governo FHC. Nós somos a primeira gestão que dá à regulação a importância que ela tem. Usando práticas da OCDE, que é conhecer o estoque desconhecido. Até o momento, nós identificamos 325 mil regulações federais. 325 mil regulações federais que estão em vigor e que podem ser usadas para multar, punir, apreender, fechar e censurar. Desses 325 mil regulações que nós identificamos, tem a mais antiga que ainda está em vigor, é de 1860, do ministro da Agricultura do Império, e ainda está em vigor. Então, finalmente, nós faremos isso. Então, nossa primeira estratégia é conhecer o estoque desconhecido, lidar com o estoque, atualizar e saber. É quase que uma questão formal, né? Então, a gente vai fazer uma triagem, uma revisão e uma consolidação
do que nós chamamos de revisão normativa federal, ou revisaço. Segundo desafio é modernizar as novas regulações. Fazer o que foi criado nos Estados Unidos na década de 70 e aperfeiçoado no governo Reagan, que se chama AIR, Análise de Impacto Regulatório, que é nós sabermos quanto custa uma regulação, qual que é o impacto, custo-benefício, é bom ou é ruim. Aqui nós temos uma grande dificuldade, os reguladores não querem calcular. Eles querem fazer algo como a Unicamp, né? Eu gosto de aquela questão de que matemática é uma ciência burguesa e que ela não traduz. Então, a gente tem 163 reguladores federais, até agora a gente mapeou, a gente não sabe ainda, o governo federal nunca soube quantos reguladores federais eles têm, e nós estamos agora tentando convencer os reguladores que eles têm que calcular o custo das regulações. E a gente vai fazer isso com a IR. O IR começa a vigorar em abril do ano que vem. Imaginem que a Receita Federal vai ter que fazer a IR antes de editar uma norma que afete obrigações acessórias. Isso para o Brasil é sem precedentes. Muito bem. E como nós temos a pior regulação do mundo, não adianta a gente só endereçar o estoque e fazer regulações melhores para o futuro. A gente precisa desarmar as bombas, que são as péssimas regulações, aquelas mais piores, aquelas que chegam até a ser caçadas pelo TCU, de tão ruim que elas são para a concorrência, de tanta reserva de mercado que elas fazem. E para isso a gente está com 3 programas. O primeiro é a internacionalização normativa, decreto 10.229, que permite que normas internacionais sejam cumpridas em detrimento de normas brasileiras desatualizadas. Segundo, é o licenciamento 4.0, decreto 10.178, que diz que cada licenciamento só pode existir no Brasil se for atrelado a um risco. E, por último, nossa frente investigativa de abusos regulatórios e concorrenciais, FIARC. Estamos muito felizes em tratar isso e iniciamos essas investigações. Vamos colocar as regulações brasileiras na cadeira dos réus. Então, muito rapidamente, pessoal, eu acho que era isso que eu queria falar. Eu obviamente, consegui falar mais ou menos o tempo que eu queria, que era 20 minutos, e agora fico à disposição de vocês para perguntas, dúvidas e qualquer outra questão que eu possa aí solucionar ou ajudar a iluminar e discutir. Obrigado novamente pela oportunidade. Pessoal, quem quiser fazer pergunta pode fazer tanto pelo chat e o microfone também está aberto, tá? Só enquanto o pessoal formula aí, João-Luca, uma coisa que você falou que eu acho muito interessante. 2 coisas, na verdade, que eu anotei aqui. Primeiro, sobre a questão da desregulamentação ser uma questão de bom senso e não ser uma questão de ideologia, que é uma coisa que às vezes é difícil da gente falar com as pessoas, né? Porque elas sempre acham que desregulamentar significa gerar benefícios apenas para grandes empresas, apenas para pessoas muito ricas, apenas para milionários. E uma coisa que, inclusive, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade dentro do movimento liberal também é de levar essa outra informação para as pessoas de que a desregulamentação ela não serve só para beneficiar a Coca-Cola, ela não vai beneficiar só a Ambev. Ela vai beneficiar o seu Zé, que está querendo abrir um bar ali no bairro dele, ela vai beneficiar a Dona Maria, que está querendo abrir uma loja para poder vender as coisas delas, e que a grande regulamentação e a dificuldade de poder competir dentro do Brasil, ela é gerada justamente por conta disso. Isso faz com que pessoas mais precisem, né, que muitas vezes não conseguem oportunidades dentro do mercado formal e tem que partir para o empreendedorismo, elas não têm essa oportunidade justamente por causa do tanto que o Estado sufoca essas pessoas e não permite que elas gerem o seu próprio sustento, fazendo com que elas fiquem cada vez mais dependentes, tanto do próprio Estado quanto do mercado de trabalho formal. E também a questão do Pacto Federativo, que eu achei muito interessante, assim, porque se a gente for ver
o quão pouco, né, os estados podem legislar sobre várias matérias e o tanto que isso fica centralizado em Brasília também, isso acaba dificultando muito a vida de pessoas e também o fato da gente poder fazer paralelos e comparativos dentro do Brasil, sabe? Porque isso, inclusive, foi uma coisa que eu comentei numa palestra de ontem do professor Bissoli, sobre o fato da gente ter um país de dimensões continentais e muitas vezes a gente fica dependendo de exemplos externos, a gente fica dependendo de ver como que um país aqui do lado, como que o Uruguai lidou com isso, como que a Argentina lidou com isso, sendo que a gente poderia ver, por exemplo, Santa Catarina, pegar o exemplo aqui do estado, está querendo desregulamentar determinada área, então está querendo regularizar o plantio, sei lá, de cannabis para venda de produtos, ou venda de medicamentos, ou para pesquisa, ou mesmo para uso recreativo. E, ao mesmo tempo, Minas Gerais não quer, por exemplo, a Bahia não quer, o Amapá não quer. Então, o fato de um deputado, um senador, do outro lado do país, do outro lado do continente, ter sempre a legitimidade, ter sempre o direito de versar sobre como as regras do jogo vão ser ditadas no país inteiro e tirando a autonomia local nesse sentido, eu considero que seja uma coisa que prejudique muito o desenvolvimento e principalmente a recuperação econômica também, desde a última crise que a gente teve. Era essa a pontuação que eu queria fazer. É excelente, Rafael. Quanto à regulação, deixa eu ser muito claro. As regulações mais problemáticas são, ao mesmo tempo, são as que mais beneficiam o grande, mais beneficiam o ator já estabelecido, o pirata privado, em detrimento do pequeno, em detrimento de novos competidores. Todos os exemplos que eu posso te dar, são casos em que grandes grupos empresariais, ou às vezes só uma empresa, conseguiu no Brasil a submissão de uma especificação técnica que protege a sua indústria contra qualquer outro concorrente, inclusive externo. Então, a regulação, o grande, ele muitas vezes gosta da regulação. A regulação protege ele. Às vezes protege de uma maneira saudável, dando segurança jurídica, às vezes protege de competição e concorrência, que é o ruim. E o Brasil, pelo índice do PMR, só não protege mais, só não distorce mais a concorrência do que a Argentina, em nível regulatório. E nossa economia é muito maior que a Argentina. A gente tem muito mais setores. Então, em termos absolutos, a nossa regulação é a pior do mundo. Quanto ao Pacto Federativo, o Pacto Federativo foi elaborado pelo Ministério da Economia. Infelizmente, o Ministério da Economia, toda a esplanada tem competências. O Ministério da Economia não tem competência não tinha competência para, na elaboração do Pacto Federativo, descentralizar a legislação, que, para mim, é a solução de longo prazo para o Brasil. É a gente descentralizar a legislação. Que os estados possam legislar sobre direito penal e criminal, direito processual dos processos que correm na justiça estadual, direito civil, contratos, empresarial, família. Isso era competência do Ministério da Justiça, que na época era chefiado pelo ministro Moro. O Ministério da Justiça não submeteu nenhuma proposta desse tipo. Era uma competência deles. Eles não submeteram, foi para o Congresso sem essa submissão. Mas se eu tivesse no Ministério da Justiça, se eu fosse secretário lá em vez daqui, ou se eu fosse qualquer funcionário lá, eu proporia isso. Para mim, isso é uma solução que o Brasil precisa. O que o Pacto Federativo faz é redistribuir verbas, desvincular fundos, descarimbar orçamentos, tudo isso dando mais autonomia para estados e municípios do ponto de vista fiscal e orçamentário. Ele não faz isso do ponto de vista legislativo, que para mim é muito importante para o país que a gente quer ser. Mas esse vai ficar para um segundo momento. Eu vejo uma pergunta aqui no chat, eu vou responder então, Rafael, que fala assim: existe muita pressão de grupos econômicos e sociais particulares contra essa revisão do estoque regulatório? Contra a revisão em específico, não, porque a revisão é uma revisão formal.
ela visa mais saber tudo que está existindo, republicar em termos e harmonizados com a regulação e a lei atual, mas com a transformação regulatória, com as medidas de desregulamentação, a pressão é enorme, a pressão é muito grande. A gente tem todos os tipos de pedido de demissão, existem realmente coisas antiéticas que a gente sofre, perseguições, tentativa de queimar a honra e a imagem de alguém. Então, as pressões são muito fortes. E não são só do lado formal, não é só um escritório de relações governamentais, que é como a gente chama lobby, né? Juridicamente a gente chama lobby de relações governamentais, ou escritórios de advocacia vindo para cima, é realmente uma pressão de todos os lados. E daí pressionam no regulador, pressionam no ministério que é vinculado, pressionam nos órgãos centrais como nós, né, que fazem a política transversal, fazem terrorismo. Por exemplo, vocês já devem ter visto que se alguém tem um isqueiro aí, pega esse isqueiro se você tem aí. Você vai ver que ele tem um selo holográfico. Por quê? Foi uma regulação do Inmetro que diz que cada isqueiro precisa ter um selo holográfico. Então, isqueiros e relógios, quando são importados para o Brasil, você precisa abrir a caixa e colocar um selinho em cada um dos isqueiros. Ou seja, importar isqueiros no Brasil é muito caro. Então, como parte da nossa transformação regulatória, com o decreto 10178, que regula a Lei de Liberdade Econômica para licenciamentos, os órgãos federais precisavam fazer curvas de risco e não colocar esses licenciamentos, selo é um tipo de licenciamento, é uma espécie de licenciamento, não colocar selos, não colocar licenciamentos em coisas que não têm risco. Então, o Inmetro pegou o líquidos inflamáveis do grande granel de um poço de combustível até botijões de gás liquefeito, até tanques menores de gasolina, passando por óleos, chegando ao isqueiro, que é o menor de todos. E nessa curva, o Inmetro falou, bom, o isqueiro é um nível muito baixo de risco. O risco você olha duas coisas no risco, no mundo inteiro. Você olha a probabilidade de um evento danoso e se houver um evento danoso, o tamanho. O isqueiro é muito pequeno, muito difícil acontecer, ficou como baixo risco. E daí extinguiu-se essa burocracia. Nós recebemos manifestações de que crianças iam morrer e prédios iam explodir em razão desses isqueiros, sendo que existem contrabandos de isqueiros no Brasil. Ou seja, existe um nível considerável de isqueiros que já cruzam a fronteira sem essa especificação e cuidado. Então a gente precisa discutir esse tipo de coisa. E a pressão foi enorme, foi para o Inmetro, foi para a Polícia Federal, foram atrás da gente, da economia. E isso acontece. Então imagina só a dificuldade que é fazer uma coisa dessa. Demora meses, você enfrenta oposições de todos os tipos, congressistas, ameaças de demissão, sujar nome não é o caso do isqueiro. O caso do isqueiro realmente foi uma questão muito mais ética. Mas em outros casos, só para dar um exemplo, a dificuldade que é você racionalizar o papel do Estado. É difícil. Bom, fico à disposição para outras perguntas e considerações. Pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, pode botar no chat. Vamos aproveitar o tempo que a gente tem aqui com o palestrante. Vocês são muito corajosos em estar aqui online numa sexta-noite, ainda mais às 7, depois com uma palestra muito legal que eu também quero assistir às 20. Vocês são muito corajosos e dedicados. Não, cara, obrigado. Te falar que foi um desafio bem grande para a gente na edição desse ano, porque primeira vez que a gente faz evento online, então é tudo muito novo. Evento presencial é aquela coisa que você organiza ali e aí chega no dia é só colocar para acontecer. Tá todo mundo ali, todo mundo presente, todo mundo se ouve
E aí agora está sendo... Mas está sendo uma experiência bacana também. Está sendo uma coisa bem, bem legal, assim. E acaba que, em certos modos, também é mais fácil, né? Um pouco. Falar nisso, Gianluca, nessa questão de regulamentação, não sei se isso tem muito a ver com o Ministério da Economia, mas uma discussão que a gente tem visto bastante ultimamente é com relação à questão da educação, principalmente nesses tempos de EAD. O que você pensa, assim, a respeito dessa questão de o Estado decretando como que instituições privadas devem ou não funcionar durante períodos de pandemia, períodos de crise, como a gente está vendo agora, porque tem muita gente levantando o ponto de que, tranquilo o Estado fechar as escolas públicas, as escolas estatais, porque isso realmente é uma responsabilidade do Estado. Agora, onde fica o limite, onde fica a linha entre quando se trata de uma instituição de educação privada, entre a empresa e o que a empresa pode fazer e a liberdade da empresa de continuar funcionando e continuar exercendo suas atividades e prestando seu serviço, e onde começa a parte a educação é um dever do Estado e o Estado tem que regular, e como é que funciona isso, assim? Tu queres a minha opinião jurídica ou a minha opinião como brincadeira? Bom, vamos lá então, pessoal. Eu me lembro de uma entrevista que Milton Friedman, logo antes de morrer, deu para PBS, que é aquele Public Service Television dos Estados Unidos, em que ele mencionou que ele não acreditava em um departamento de saúde nos Estados Unidos, mas ele achava que para pandemias, essas epidemiologias como que envolvem essas questões, caberia uma ação estatal, por exemplo, através... Ele defendia que se extinguisse o Departamento de Saúde e centralizasse essas ações no Exército, com uma questão de defesa. Então, assim, você tem argumentos liberais, né? Porque nesse caso específico, como você está falando de algo que, pela própria natureza de situações epidemiológicas, você tem isso passando de maneiras descontroladas, podendo atingir terceiros, a gente usa os mesmos bens em regime de condomínio, né? Condomínio vem do romano, do direito romano. Condominium significa uma propriedade com mais de um dono. São nossas ruas, nossas calçadas. Tudo isso somos todos nós proprietários, né? Então, você poderia ter um argumento para dizer isso. Agora, no que diz... Mas não é o argumento que eu faria. Deixa eu deixar isso muito claro. Mas eu acho que existem argumentos liberais para que você possa ter uma ação estatal, uma política que, por exemplo, se reflita na educação, em relação à pandemia. Agora, quanto à regulação da educação, a aferição de qualidade, eu não acredito em regulação estatal de forma alguma. Não consigo ver nenhum benefício que a regulação brasileira nos trouxe. Nós temos uma regulação bem rígida, tanto que nós demoramos muito para fazer reformas e nos alinharmos ao resto do mundo. Aliás, não estamos alinhados ainda. A reforma do ensino médio está nessa questão de implementação. Vejo com muito maus olhos a regulação estatal sobre a educação. Não consigo encontrar bons exemplos. Se nós olharmos para educação universitária e a gente pensar nas melhores universidades do mundo, não tinha uma CAPES nos Estados Unidos dizendo como que Harvard deveria fazer pesquisa ou publicar artigo, ou um Ministério da Educação dizendo o que deveria ser ensinado no curso de Direito de Princeton, ou o que deveria ser ensinado na Faculdade de Medicina de Stanford, ou mesma coisa Oxford e Cambridge no Reino Unido, para a gente pegar aí o top 5, não sei se são essas mesmas top 5, mas essas estão no top 10 universidades do mundo. Foi exatamente pela tentativa e erro ao longo do tempo que essas universidades ganharam desenvolveram essas credibilidades, souberam. Você tem toda uma história de como um departamento, quais são todos os critérios para uma área específica receber um departamento de uma universidade. E daí tem uma crítica da Caroline Paglia de que os estudos de gênero e raça pularam essas etapas.
para terem departamentos nas faculdades, daí eles perderam um pouquinho é um argumento dela, né? Perderam um pouquinho da metodologia científica ao terem pulado isso. Mas são todas regras que nós fomos descobrindo ao longo do tempo. Oxford, que eu acho que é a universidade, uma das universidades mais antigas do mundo, junto com Bolonha, tem o quê? 8 séculos? Não foi a regulação estatal que deu qualidade para essas universidades, foi a tentativa ao longo do tempo. Mesma coisa para a educação básica, educação infantil, você vai por medidas de tentativa e erro, óbvio que o Estado pode tentar dar uma ajuda, mas no fundo você precisa que as realidades sejam adaptáveis. A regulação estatal, especialmente nível nacional, prejudica, porque o Brasil é muito grande, ele é muito diverso, desde as nossas realidades até os nossos objetivos. Então, uma regulação totalizada de educação básica, na minha visão, é péssima. Uma colocação do Kevin ali no chat. Tem a do Lucas primeiro, né? O palestrante gostaria que lesse a pergunta? Claro, pode deixar. Pergunta do Lucas. Percebi iniciativas de governos de estados e municípios, além de seus deputados e vereadores, de fazer revisaços e revogaços nos seus próprios estoques regulatórios. O senhor acredita que será uma tendência duradoura no país? Principalmente agora que diversos liberais se elegeram pelo país? E quanto do custo do Brasil se deve a regulações estaduais e municipais? É uma excelente pergunta. Eu não tenho corte aqui de cabeça de quanto é estado e município, porque grande parte do que é estado e município não está lá no que nós chamamos de ineficiência regulatória, que lá é mais uma ineficiência regulatória federal. A grande parte do custo dos municípios está muito mais na regulação tributária, em que você tem, principalmente em nível estadual, ICMS, loucuras tributárias, né? O SPED capítulo 9, conhecido informalmente como agora não me esqueci o nome, basicamente dizia que a empresa precisava informar para os estados, para a Secretaria de Fazenda dos estados, desde a borracha que eles usavam para pagar um lápis até a vassoura. Então, tudo isso é muito, muito ruim e está refletido muito mais lá. Agora, eu não vejo as tendências. Eu acho que não pegou. Não sei se foi porque não foi uma ação política nossa. Todas essas ações de revisão regulatória foram muito mais nossos times técnicos fazendo, né? Fomos nós. E a gente não é político. Então, por exemplo, quando um ministro mais político faz alguma coisa que pode ser replicada por estados e municípios, pelas próprias conexões, grupos políticos que ele está, você tem essa reprodução. Posso dar um exemplo muito claro. A Lei de Liberdade Econômica se reproduziu no Rio Grande do Sul, porque um dos ministros que encabeçaram foi o ministro Onix. O ministro Onix tem vários... Tem um círculo político no Rio Grande do Sul, eles viram os benefícios politicamente e reproduziram. Mas essas medidas regulatórias não têm repercussão política, o que é triste. Nos Estados Unidos, o presidente Trump comemorava toda vez que tinha revogaços, né? E daí isso se refletia politicamente. Então, a minha resposta para o Lucas é não, eu não vejo isso acontecendo. Pergunta do Kelvin. Primeiramente, gostaria de parabenizar pela sua explanação. Gostaria também de saber qual a sua opinião sobre os impactos das normas de criação de novas empresas e startups. E se com a desburocratização pode, além de reduzir os custos com gasto na norma, também afeta o desenvolvimento e abertura de empresas. Sim. Nós estamos muito ruins nos índices mundiais de abertura de empresas, avançamos bastante com a Lei de Liberdade Econômica, mas vamos ter que avançar ainda mais e a gente vai soltar uma medida provisória nos próximos meses para resolver isso. Principalmente no ambiente de startups, ainda a gente tem um ambiente muito inóspito. Por isso, mandamos também um projeto de lei complementar que cria um regime especial para facilitação de startups no Brasil, com regulações favoráveis, sandbox regulatório. Realmente recomendo olhar o marco de startups, inclusive com simplificações tributárias e assim por diante. Do outro lado, eu acho que no Brasil está se tornando cada vez mais fácil abrir um MEI. Com a aprovação da medida provisória de assinaturas eletrônicas, a gente vai conseguir ter toda a abertura de empresa digital no site da Junta Comercial do seu país. Aliás, Florianópolis é a cidade com a abertura de empresas mais rápida do país, totalmente integrada e declaratória, e então a gente fica aí bem feliz. E o impacto vai ser diminuição de custo de transação, né? Então a gente fica aí também muito feliz com essa iniciativa.
Eu não sei se tem mais perguntas, Rafael. Se não tiver mais, eu posso fazer meu encerramento e minha conclusão. Pode, Gianluca, pode sim. Eu acho que as Perfeito. perguntas foram essas. Novamente, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês esse ano. Espero estar presencialmente com vocês logo, que essa pandemia possa passar. Adoro Florianópolis. Estamos sempre à disposição do Ministério da Economia, críticas, sugestões, perguntas. Eu sinto que dentro do movimento tem muito preconceitos e tem muitas assunções errôneas sobre nosso trabalho no Ministério da Economia. Muita coisa que as pessoas não sabem que a gente fez e está fazendo. Então, eu agradeço do fundo do coração essa oportunidade de estar conversando com o movimento liberal, com as pessoas interessadas em liberalismo, para a gente falar um pouquinho do nosso trabalho e das nossas visões. Parabéns a toda a equipe organizadora, Rafael, todo mundo, e saúdo todo mundo que ficou aqui numa sexta à noite, 7 horas da noite, para escutar eu falar na frente de um computador e não estar bebendo um vinho ou uma cerveja com os amigos, ou a gente não pode se reunir ainda, né? Namorado, namorada e assim por diante. Obrigado, pessoal. Parabéns pelo evento. Gianluca, mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença. Que nem você falou, do ano passado, assim, a gente ficou triste, claro que a gente ficou triste, mas ao mesmo tempo a gente ficou muito feliz da MP estar sendo sancionada, inclusive foi no dia 19 de novembro do ano passado, se não me engano. Não, 19 de outubro do ano passado. Setembro, isso. 19 de setembro do ano passado. E, assim, é uma data que o dia 19 sempre fica marcado, assim, porque foi a data da conferência e foi a data da sanção da lei. Então, assim, foram duas coisas muito boas que aconteceram, duas coisas que deixaram a gente muito feliz. Queria agradecer por você ter topado, por você ter aceitado o nosso convite. Sua presença aqui engrandece muito o nosso evento. E parabenizar pelo trabalho. Eu sou meio suspeito para falar porque eu acompanho seu trabalho bem de perto, mas assim, parabenizar pelo trabalho que você faz no Ministério da Economia, parabenizar pela defesa incansável da liberdade que você faz, desde a sua época de Students for Liberty, né, inclusive é uma coisa que eu esqueci de comentar no início da conferência também, que o Gianluca, ele fez parte durante muito tempo do Students for Liberty Brasil, é um grande exemplo para a gente dentro da instituição. E agradecer pela exposição excelente, maravilhosa que você fez. E espero que, com certeza, a gente vai ter muitas outras oportunidades de estar junto presencialmente, em outros eventos, em outras oportunidades. Muito obrigado mesmo. Pessoal, gostaria de agradecer também a presença de todos vocês que estiveram aqui acompanhando a palestra do Gianluca. Agora, às 20 horas, a gente vai ter uma palestra com a Little Skill, que vai falar sobre a questão dos desafios da comunidade trans no mercado de trabalho formal brasileiro, que inclusive faz um link muito interessante com a palestra que o Gianluca acabou de dar, porque ela vai falar bastante sobre a questão do empreendedorismo trans, de como que as pessoas da população LGBT muitas vezes, frente às dificuldades do mercado formal, elas precisam empreender, como que o Estado muitas vezes acaba prejudicando a vida dos grupos mais vulneráveis da sociedade, justamente com esse excesso de regulação. Agradeço também, por fim, a Caroline dos Anjos, o Rodrigo Coelho, que são meus dois amigos lá do curso de Direito da UFSC. Os dois são alunos da segunda fase. Desde a primeira fase, eles entraram nesse projeto comigo, eles já estavam sabendo. O Rodrigo, antes mesmo dele entrar no curso de Direito, ele já estava participando da primeira edição da Conferência de Direito e Liberalismo lá no ano passado. Queria reiterar meus agradecimentos. E é isso, pessoal. Boa noite para todos. Espero vocês daqui a pouco na próxima palestra. E é isso aí. Bom final de semana para todos. Boa sexta-feira para todos. Gianluca, bom descanso. Boa sexta-feira aí para você. Boa noite. E mais uma vez, muito obrigado. Até mais, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.